Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus por tudo, irmãos, por tudo. Por estarmos aqui, por estarmos na presença dEle, por saber que Ele nos amou primeiro e Ele que nos chamou. Amém? Eu convido os irmãos a abrir em 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo do 16 até o 18. Segunda Coríntios, capítulo 4, dos versículos 16 até o 18. Amém? Amém. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Os irmãos podem se assentar. Quando o pastor me chamou para trazer a palavra, Deus foi falando no meu coração sobre a igreja dele, ela se portar como que eu posso dizer? Nós somos a noiva de Cristo. Deus nos chamou. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou, porque Ele quis que nós estivéssemos aqui. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo na mão dEle, Ele tem o controle de tudo. Na mão dEle tem todo o poder. Então, Ele chamou nós. E hoje eu vejo a igreja, Deus foi colocando no meu coração assim a visão da igreja, uma igreja de cabeça baixa, uma igreja se sentindo humilhada, uma igreja se sentindo sofredora. Nós temos nossas aflições, nós sofremos sim, mas nós somos a noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Nós somos aquele que Deus, o Todo-Poderoso, escolheu. Temos nossas lutas, temos nossas tribulações, temos as nossas dificuldades, mas nós temos um Deus que cuida da gente, que vai à nossa frente, que luta pela gente, que guarda a gente. Então, quando vem essa palavra em 2 Coríntios, que fala assim, por isso nós não desanimamos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem exterior se canse, se desgaste por causa das lutas, por causa de enfermidades, por causa de problemas, ainda que o cansaço toma conta do nosso corpo, mas o nosso interior seja renovado dia após dia. E eu acho interessante aqui no versículo 17 que fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Quem está falando isso, gente? Paulo. Nós sabemos a história de Paulo, quanto que Paulo sofreu. E ele está falando assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando, não fixando, não olhando para as coisas que se veem, mas para as que não se vê, porque aquilo que a gente vê é passageiro, é temporário. Nós temos que nos ligar naquilo que não é, que os nossos olhos não veem, porque a palavra de Deus fala que o justo, ele vive pela fé e não pela vista. Aleluia. E nós, assim, nós pessoas, assim, nós temos muito, assim, eu acredito que, não sei se é uma fraqueza, mas é muito mais fácil quando nós tocamos, é muito mais fácil quando nós vemos com os nossos olhos. Às vezes nós falamos assim, a gente escuta alguém falar assim, e Jesus morreu, e Jesus foi crucificado, e cravaram os cravos, né, nas mãos dele. A gente olha assim e fala, nossa, é. Só que se a gente, que nem a gente vê um vídeo, a gente vê um filme, que a gente vê, aquilo marca mais a gente do que a gente só ouvir.
Às vezes o que a gente fala não fica bem guardado no coração, mas se a gente mostra uma imagem, se a gente faz um teatro, se nós olhamos com os nossos olhos, é mais fácil da gente assimilar, é mais fácil da gente aprender. E eu acredito que isso seja uma fraqueza nossa, porque a palavra fala que nós vivemos pela fé. E a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas a gente espera. A nossa fé é em Cristo. Deixa eu vir para o meu esboço aqui. Uns versículos antes desse que eu acabei de ler, Paulo está falando assim que nós somos atribulados, nós somos perseguidos, nós somos abatidos e que nós estamos sempre entregues à morte. Só que nós não estamos destruídos, nós não estamos mortos, nós não estamos derrotados. Porque Jesus falou que nós tivéssemos paz nele, porque ele tinha ganhado o mundo. Jesus fala em João, ele fala assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o mundo, ele jaz no maligno, ele está no maligno. E a palavra de Deus ela é muito clara. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos. Então, Jesus, quando foi crucificado, ele carregou sobre ele os nossos pecados, as nossas enfermidades. Então, nós somos vitoriosos pelo sangue de Cristo. Então, nós já somos vitoriosos. A vitória já é nossa. A vitória já é da igreja. A única coisa que nós temos que fazer é continuar andando. E não olhar para os lados, é olhar para cima, olhar para Cristo, crendo que Ele vai vir um dia e Ele vai arrebatar a igreja dele. Então, se nós somos a noiva de Cristo, os irmãos me perdoem a voz porque tá. Se nós somos a noiva de Cristo, se nós somos o povo escolhido de Deus, a nação santa, o povo separado para Ele, então que nós venhamos andar como tal. Aleluia. Cada um que tem o seu filho aqui, ensina o seu filho as coisas. E o que a gente espera? Eu ensino as coisas pro Bruno, eu e o Márcio. A gente não espera que ele fale assim: tá bom mãe, tá bom pai, só. Nós queremos ver ele viver aquilo que a gente está ensinando. Se a vitória é nossa, então não tem motivos para a gente andar de cabeça baixa. Aleluia. Se a vitória é nossa, não tem por que a gente focar nas nossas dificuldades só. E o inimigo tem usado isso contra a gente. O inimigo ele tem colocado as lutas, as tribulações, é tudo um meio dele para tirar a nossa atenção de Deus. Porque quando a gente começa a olhar para as nossas dificuldades, a gente esquece que Deus tem o poder. Porque a gente às vezes fala com a boca, mas a gente não vive aquilo que a gente está falando. Se Deus tem todo o poder, então que a gente vivamos como servos de um Deus que tem todo o poder. Aleluia. Se Cristo já nos deu a vitória através da morte dele, então que caminhemos como vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Não temos motivo para estar de cabeça baixa e entregues às dificuldades, às coisas que o diabo tem colocado no nosso caminho. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus morreu para isso, para nos reconciliar com Deus. E ele falou: tenha paz em mim. E tem de bom ânimo, tem de coragem, tem de perseverança, porque eu venci o mundo. Já está vencido. Jesus já pisou na cabeça da serpente. Então nós só temos que caminhar. Eu tava olhando assim, que tem uma lista mundial de perseguição, né? Uma lista que ela dos cristãos perseguidos, que são fechados por evangelho, né? Então, todos os anos eles fazem uma lista para ver qual o país que tem mais necessidade para ajudar, né? Então tem a Coreia do Norte, tem o Afeganistão, tem Somália, tem um monte, né? E a gente pensa assim: glória a Deus que nós estamos num país livre que não nos proíbe de cultuar o Senhor. Verdade. E que nem fala, o diabo, ele não vai aparecer de chifre todo horrível com aquele rabão assim pra gente. Que até quem não é crente vai falar, né? Arreda Satanás. Aqui não. Aqui no Japão, ele vem bem assim devagarzinho, como quem não quer nada. É a carga horária do serviço excessivo.
é o nosso cansaço do dia a dia, é o zangueô, é o pouco tempo que nós temos com os filhos, é o pouco tempo que nós temos com o marido, com a esposa, é o dia corrido, é as dificuldades do dia a dia, são coisas pequenas. E ele vai usando, porque que nem diz o nosso pastor, ele é um psicólogo milenar, ele fica observando. Nesses países em que o evangelho ele é proibido, vocês podem ver, eles morrem por causa do evangelho, mas porque eles sabem do perigo e eles se agarram a Cristo. E nós temos uma falsa liberdade. Nós achamos que nós temos toda a liberdade para buscar, para cultuar o Senhor, e a gente não vê o diabo entrando no nosso dia a dia, a cada hora, roubando o tempo que nós temos com Deus. E a gente, sem perceber, a gente vai caindo na onda dele. Tem as dificuldades com a família, com os filhos, com os familiares, pessoas na fábrica, às vezes com os irmãos dentro da igreja, sabe? E na hora que a gente vai orar, a gente só tem os olhos assim, cada um tem sua luta, irmãos, a gente tem os olhos assim para nossa luta, é normal, a gente ora para os outros, mas o nosso foco maior somos nós. Então, aquilo nos impede de viver o que Cristo tem para nós nessa terra. Você está orando pela sua família, você está orando pelos seus filhos, amém, você está lá no quarto, você está de joelho dobrado, você clama ao Senhor sobre isso. Mas quando você levanta dali, você tem que ter a vivência, você tem que ter a postura de que você é a noiva do Cordeiro. E que o diabo não tem poder sobre você. Ele usa as brechas para atacar a gente, para nos tirar o foco. Mas por quê? Somente se Deus permite. Se ele faz, é porque Deus permitiu. E por que Deus permite? Para o nosso crescimento, para a gente se fortalecer nele. O segredo é a gente estar andando, é a gente estar andando e a gente não parar. Então, quando ele tenta chamar a nossa atenção, através de enfermidade, através de dificuldade no serviço, é onde que a gente vai diminuindo a nossa adoração a Deus. A gente vai relaxando, porque a gente está tão focado na nossa dificuldade. Sabe que nem cavalo, assim, que tem aquele negócio assim, que ele não olha, ele só olha para frente? E o diabo faz isso com a gente, de pouquinho, no dia a dia, nas coisinhas pequenas, mínimas, que a gente não percebe que é ele trabalhando. E quando a gente vai ver, nós estamos orando, mas nós só estamos orando, murmurando, choramingando a Deus, mas Senhor, a dificuldade, que não sei o quê, mas o irmão, o fulano, o ciclano, o beltrano, mas é no serviço. Por quê? Porque a gente só tem olhos para aquilo, a gente esquece de olhar para Cristo. A gente esquece de olhar para Ele. E quando a gente toma consciência que, tipo assim, não, o meu tempo, ele é de Deus, eu vou orar, eu vou clamar pela minha família, eu vou clamar para tudo que eu preciso, mas na hora que eu levantar, a minha adoração para Deus vai ser o melhor que eu puder. As dificuldades, o que eu estiver passando, não vão interferir na minha vida com Cristo, porque eu já sou vencedora, porque Jesus já venceu. Eu não tenho que fazer nada, eu tenho que confiar e descansar em Deus, fazer a minha petição, que no tempo dele, na hora dele, da forma dele, conforme a vontade dele, as coisas vão acontecer. Enquanto a vitória não vem, você vai orando e você vai perseverando. Mas enquanto você estiver andando na terra, você vai andando como filha de Deus e noiva do Cordeiro. Aleluia. O pecado não tem poder sobre nós. É uma falsa imagem que o diabo tem lançado contra a gente, para a gente ficar, ai Senhor, coitada da igreja, a igreja perseguida, a igreja amargurada. Nós não somos amargurados. Nós somos salvos. Nós passamos dificuldade, nós passamos tristezas, tribulações, mas a nossa alegria, a alegria da salvação, ela tem que ultrapassar, ela tem que transcender essas coisas. A salvação, a cruz, ela tem que ser suficiente para nós. Mesmo que a gente tenha lutas diárias, mesmo que a gente não vê uma luz no fim do túnel, mas nós temos que ser felizes porque nós temos a cruz. Porque por causa da cruz, nós temos comunhão com Deus e nós somos salvos. Aleluia. Amém? Tá, vou dar uns exemplos aqui. Fala, em 1 João fala que esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que nós pedimos.
esse versículo aqui, ele é muito claro. Se a gente tem a confiança de se aproximar de Deus, sabendo que aquilo que a gente pedir, Ele vai dar, então a gente já ora sabendo que a gente vai receber. Aleluia. A gente não pode ficar cocheando em dois pensamentos. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Amém. Não tem assim, eu vou orar, mas eu acho que esse Deus vai atender. Não, eu acho que aquele Deus não vai atender. Eu acho que esse Deus faz, eu acho que aquilo Deus não faz. Deus faz ou não faz, não tem meio termo. Aleluia. E se a palavra dele fala que nós temos que ter confiança de se aproximar dele, e aquilo que a gente pedir, ele vai fazer, então a gente vai, a gente entrega ao Senhor, confia nele, descansa nele e já recebe, toma posse da nossa vitória que ele vai nos dar. Sabendo que ele já escutou o nosso pedido, a nossa petição e que ele irá responder no tempo dele. Amém? Amém. Ok. Em João, Jesus, quando está lá no Getsemane, ele ora falando assim: Senhor, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O mundo, ele já é do maligno. E Jesus fala assim: eu não quero que o Senhor tire, eu não estou pedindo para o Senhor tirar eles. Eu só estou pedindo para o Senhor livrar eles do mal. Aquilo que o diabo pode fazer contra eles, que o Senhor livra eles daquilo. Porque ali no mundo, o interesse de Jesus, não tem problema da gente continuar no mundo. Porque o mundo já foi vencido por ele. Porque ele já foi vencedor. Então, o que tem no mundo não vai interferir em nós. Porque ele já foi vencido por Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. E direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Aleluia. Aquele que habita, aquele que mora, aquele que faz morada na sombra, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. É Deus que faz as coisas, a gente só fica na sombra dele. Aleluia. É Ele que guarda nós. E direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. O que é o refúgio? O refúgio é aquele lugar onde nada nos ataca, nada nos atinge. As coisas caem, está acontecendo a guerra, o que for. Mas ali é o nosso refúgio, é onde nós estamos escondidos. E ali a gente está seguro. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele, somente nele, eu confiarei. Irmãos, vamos estar escondidos, habitados na presença do Senhor. Aleluia. E não vamos ser uma igreja desanimada, uma igreja prostrada diante das coisas do mundo. A impressão que dá é que o mundo lá fora tem muito mais poder do que nós. E não tem. A igreja tem todo o poder através de Cristo Jesus. Eu gosto muito daquele versículo que Jesus fala: aqui eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque a igreja é dele. Ele é o dono, não é nós. Nós não somos nada, mas ele é o dono. Então, se ele é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem vai impedir? Então, se a gente crê que ele tem o poder, que ele tem o controle, que ele é o Altíssimo, o Onipotente, que todo o poder está nas mãos dele, que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, para que a gente vai ficar choramingando e temendo o inimigo e temendo o mundo, se maior é o que está com a gente do que o que está com eles? Que venhamos andar de cabeça erguida e não humilhados, não de cabeça baixa. Lembrando que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E que os nossos olhos estejam fitos no céu. É que nem foi falado ontem, né? Nós somos cidadãos do céu. Ontem o Márcio estava dando um exemplo para mim, eu achei muito legal. É que nem ele falou assim, e eu vou perguntar para os irmãos. Vamos supor que vocês recebem uma carta ou um telefonema e falam assim: fulano, um ciclano lá da sua família morreu. E você vai receber uma herança. Vamos supor 5 milhões de ienes. Só que vai ser daqui 2 anos que você vai poder receber. Qual é o sentimento dos irmãos? Que os irmãos é pobre e daqui 2 anos vai receber uma herança? Ou vocês já vão se sentir rico? Tipo assim, 2 anos é rapidinho.
Qual é a reação dos irmãos? Ninguém vai se sentir rico? Eu duvido que não tem um irmão aqui que não fica pensando no serviço assim. Eu vou estar trabalhando aqui, mas daqui 2 anos eu vou ser rica. Eu vou ser rica. Eu vou ter todo o dinheiro. Daqui 2 anos. Mas a gente já começa a fazer planos, a gente começa a fazer sonhos com aquilo que a gente não recebeu ainda. É a mesma coisa do céu. Nós estamos aqui, mas a nossa promessa é lá em cima. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que viver aqui, Glória a Deus. mas como a gente vive lá em cima, esperando lá em cima. Daqui tanto tempo eu vou para lá. Eu não sei quando, mas pode ser qualquer momento. Pode ser, num piscar de olhos. Ou Cristo vem, ou eu vou. Mas a qualquer momento eu posso ir. Então, eu estou andando na rua, eu não sou daqui. Nem adianta olhar com cara feia para mim, eu não sou daqui. Aleluia. Eu não sou daqui. Mas aqui não sei o quê. Eu não sou daqui. Glória a Deus. Eu sou peregrina nessa terra, bem. Eu não sou daqui. Acontece terremoto, a minha morada, né? Eu vou andar nas ruas de ouro. Eu posso morrer. Eu vou estar lá, vou estar andando lá. Porque eu sei que eu não sou daqui. Eu sei que eu não vou ficar aqui. Glória a Deus. Aqui não é o meu lugar. Então eu tenho que viver aqui como eu sou de lá. Com o pensamento. É que nem nós. Nós somos brasileiros e estamos morando no Japão. Mas a sua casa, a decoração, a comida é tudo japonesa? Não é. Você tem a sua casa aqui, você está morando aqui, você trabalha aqui. Só que o seu costume é brasileiro. Você come arroz, você come feijão, você come a comida que você faz no Brasil, você estende a roupa igual você aprende no Brasil, você limpa a casa igual você limpa no Brasil. É a mesma coisa aqui. Eu estou aqui nessa terra, eu tenho minha casa aqui, eu trabalho aqui. Mas eu adoro meu Deus porque eu vou morar lá, porque eu sou de lá. Glória a Deus. Eu oro a Deus porque eu sou de lá. Eu busco Ele porque eu sou de lá. Eu sou cidadã do céu. Eu sou filha do rei. Eu sou filha do dono do ouro e da prata. Eu tenho selo. Eu sou selada pelo Espírito Santo de Deus. E não tem potestade, não tem principado, não tem o diabo, não tem um demônio dele que pode mudar isso de mim. Porque eu fui comprada. Você foi comprado. E foi por um valor muito alto. Foi por sangue. E o diabo tenta enganar a gente falando que nós somos um derrotado. Porque nós somos em poucos números. Porque as dificuldades lá fora são grandes. Mas, irmão, nós não somos. Nós somos vitoriosos. A vitória, ela é nossa através de Cristo. Então, nós temos que andar, viver a cada dia com alegria. Como um povo salvo. Como cidadãos no céu, numa terra peregrina. Amém? Amém. Deixa eu vir aqui. Em 1 Pedro, em 1 Pedro fala que o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele quer destruir a gente. Ele tem raiva de nós. E cada vez que a gente dá, cada vez que ele lança alguma coisa, ele lança um dardo inflamado na gente, alguma coisa, que a gente vai entristecendo, que a gente vai remoendo, que aquilo vai desanimando a gente. E eu tô falando assim, o nosso relacionamento com Deus, com o Pai, sabe? Tipo assim, alguém no serviço, na igreja, alguém fala alguma coisa, aí você já desanima, fala, hoje eu não vou orar, não tô com cabeça, tô com dor de cabeça, não vou orar. Hoje eu não vou louvar, porque eu tô cansada, hoje o serviço foi corrido. Sabe? E isso aí é ele lançando os dardos na gente. E se a gente não vigiar, ele vai tragar nós. E quando a gente menos perceber, o que era nosso, a nossa salvação já não está mais com a gente. A gente perdeu, porque aos poucos a gente vai largando e quando vai ver, nós já estamos afastados do Senhor. E ele não está brincando. Ele quer matar, ele quer tragar a gente. E a gente tem que estar vigilante. Amém? Amém. Em Lucas, Jesus falou para Simão, né? Simão, para Pedro, né? O diabo, ele pediu para vocês andar, para peneirar, para sacudir vocês. Mas eu roguei, né? No caso, eu pedi, eu supliquei por você, para que a tua fé não desfaleça. O diabo, ele pediu. Porque o diabo, ele só faz quando Deus permite. Ele pediu para Deus, eu vou peneirar, eu vou sacudir. Eu quero ver se fica de pé. E o que Jesus falou? Não, ninguém toca. Não,
Jesus falou, pode fazer, porque eu vou estar rogando por ele, para que a fé dele não desfaleça, que ele não venha desanimar, mas que essa sacudida dele venha fortalecer, venha afirmar, venha lembrar ele de quem foi Cristo e quem é ele. Amém? E que o diabo não tem poder. Amém? Amém. Glória a Deus. Em 1 Pedro também fala assim, amados, não se surpreendam com o fogo, ou a prova, ardente que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Pedro fala, não fique espantado com as dificuldades, como se fosse uma coisa assim, nossa, surpresa. Não, gente, isso aí é para nos fortalecer, para nos firmar em Cristo Jesus. Amém? Já está dando meu horário. Para terminar, em 1 Samuel fala assim, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Ele levanta do pó necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Confiemos no Senhor. Grudamos nele, agarramos nele e andamos de cabeça erguida. Andamos fazendo com alegria tudo aquilo para que o Deus coloca no nosso coração, não de cabeça baixa, como perdedores, humilhados, mas de cabeça erguida, como filhos de Deus, como noiva do Cordeiro. E que nosso pensamento, nós vemos estar aos pés aqui nessa terra, mas que os nossos olhos estejam no céu, que é o nosso lugar e para onde nós vamos. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.